Fala pessoal, mais um vídeo para o canal Dirigir Sem Trauma com Nils Oliveira. Esse é o nosso canal, dando dicas de segurança, de lugares, e ajudando pessoas a circular pela cidade com o mínimo de segurança possível. Bom, eu fiquei de gravar um vídeo para vocês aí, falando um pouquinho por que eu resolvi criar esse canal. E tem três situações que me marcaram muito e eu queria compartilhar com vocês essas três situações. Falando da primeira, a primeira foi um acidente de carro que eu sofri gravemente em 2003, que o carro não sobrou para nada, foi perca total, e eu fiquei com o psicológico bem abalado com esse acidente. Eu tinha, na época, meus filhos eram pequenos e eu precisava do carro para trabalhar, e eu sofri esse grave acidente na Lagoa Rodrigues de Freitas. E isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu fiquei alguns anos, né, suando frio, com medo de dirigir, alguém buzinava, já me irritava. Então, essa foi uma das situações. E no final do vídeo eu vou relatar como eu superei todas essas situações. A primeira situação foi essa do acidente que eu sofri na Lagoa Rodrigues de Freitas, que foi muito grave. O carro foi perca total. E a segunda situação foi um sequestro que eu sofri. Eu estava no bairro da Tijuca e dois rapazes chegaram armados, me abordaram, sentaram um do meu lado, outro atrás de mim e me obrigaram a participar de um assalto. Essa foi uma das sensações bem ruins que eu passei também, que eles escolheram, saímos circulando por algumas ruas da Tijuca e eles escolheram o carro que eles queriam roubar. E depois que eles escolheram o carro que eles queriam, me obrigaram a fechar o carro e roubaram esse carro. Isso foi uma situação muito, muito pesada para mim também. Isso numa sequência assim de esses três acontecimentos foi num período aí de uns 2 anos. E a terceira situação foi foi próximo ao Sambódromo. Eu estava saindo da Lapa e eu estava voltando para casa de carro. E dois rapazes me abordaram ali próximo ao Sambódromo e entraram no carro, os dois estavam armados. Entra na comunidade que a gente vamos socorrer um colega nosso que se acidentou. Quando eu chego dentro da comunidade, era um cara já morto, que eles não queriam ficar com o cadáver dentro da comunidade, me obrigaram a tirar de dentro da comunidade, e eu tive que pegar esse cadáver e levar para o Hospital Miguel Couto, ou Miguel Couto não, Souza Aguiar, no centro do Rio. Isso foi muito traumatizante, essas três situações, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Além do trauma, esses três traumas sofridos, vou criar um canal e vou tentar ajudar pessoas a circular pela cidade. Como eu conheço bem o Rio, circulo pelo Rio diariamente, vou tentar ajudar pessoas a circular pela cidade com um pouco mais de segurança, como se comportar, os horários que dá para circular com mais tranquilidade. E o intuito é esse, ajudar pessoas a não se acomodarem, né? Porque o trauma é muito forte, a vontade de não sair de carro, a vontade de não sair de casa, mas a gente não pode desistir, a gente tem que encarar e tocar a vida, sabe? Claro, a gente escolhe os horários que tem mais gente na rua, mais movimento, a gente escolhe não sair para determinados bairros que tem um índice muito alto. Se for, vai em horários neutros, vai em horários assim que tem muito movimento, para que você seja mais um na multidão. E fazendo uma pesquisa alguns anos atrás, o número de pessoas que tem trauma de dirigir e não dirige passa de 5 milhões. E esse número só cresce porque as grandes capitais e até as pequenas cidades estão muito violentas. E com essa violência absurda, as pessoas vão ficando com medo, e muitas delas já sofreram assaltos assim
um ou mais de um assalto, e a brutalidade dos criminosos é muito grande. Então a pessoa fica: "Não vou sair mais de carro", vende o carro, quer se mudar para outro lugar. Tem uma série de coisas que fazem com que as pessoas fiquem traumatizadas e não queiram mais dirigir. Então eu falei: "Vou criar o canal e vou sair gravando os vídeos por onde eu esteja passando, falando dos pontos positivos e negativos, os pontos que têm uma margem maior de segurança para as pessoas transitarem com um pouco mais de tranquilidade. E agora eu vou falar um pouquinho de como eu superei esses traumas que eu sofri. Não foi fácil, eu levei uns 3 anos ou mais de 3 anos para superar isso. Um dos maiores motivadores que me ajudaram era a necessidade de eu ter que dirigir todos os dias, porque e essa foi um dos motivadores. O primeiro motivador, na verdade, o segundo motivador, esse é o segundo motivador, porque o primeiro foi meus filhos. Eu tinha 2 filhos pequenos e eles dependiam de mim, né? Depende do pai, da mãe para prover, né? E eu precisava ir para o trabalho, precisava voltar do trabalho e precisava ir de carro, não dava para ir de ônibus. Então, quando eu lembrava que eu tinha que prover a casa, que eu tinha que dirigir, que eu tinha que fazer um movimento para não ficar preso a esses traumas, eu pegava o carro suando frio, com o psicológico abalado mesmo, e eu fui encarando, e fui todo dia, tinha que dirigir muitos quilômetros, então eu ia. E com isso eu fui criando uma segurança, um conforto, assim, fui me sentindo mais confortável e fui encarando. Não que os problemas sumiram, não, os problemas não somem, amenizam com o tempo. E com o tempo a gente vai aprendendo que a gente pode lidar com isso de uma forma, como eu falo para vocês nos vídeos, nos horários que a gente sai meia hora mais cedo, sai mais meia hora mais tarde, escolhe uns horários para circular que tenha mais movimento, para que você seja mais um na multidão. E com isso a gente vai driblando aí o psicológico e vai saindo desse buraco, porque é um buraco, as pessoas não querem, vende o carro, se muda de cidade, se muda de país, porque diz que não aguenta mais a violência, não aguenta mais essa insegurança, que é realmente uma insegurança muito grande. E a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio de Janeiro é muito inseguro. Dependendo do bairro que você esteja, se for na Zona Sul, ainda é um bairro muito tranquilo. Agora, se for Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, aí pronto, aí você não tem paz em lugar nenhum, não existe. Na Zona Sul tem muito policiamento, não é 100% seguro, mas ainda dá para você circular com uma certa tranquilidade. Então, esse é um dos motivos por ter criado o canal, para ir passando o bizu para vocês, como é que é sair de dos traumas, né? Porque foi 3 traumas muito pesados para mim, entendeu? Em momentos que eu estava passando perto de uma comunidade, já vinha aquilo na cabeça: poxa, será que vai aparecer alguém na minha frente e vai né, me obrigar a entrar numa comunidade para carregar um corpo, carregar arma, carregar droga, coisa do tipo? Isso acontece. Isso acontece com muita gente. Entendeu? Às vezes, hoje eles querem mais o carro porque eles mesmos fazem, né? Mas nessa época que eu sofri isso, foi entre 2003 e 2006, foi um momento muito ruim na minha vida, porque esses 3 pesadelos, essas três situações aconteceram na minha vida e eu fiquei muito mal psicologicamente. Graças a Deus, superado essas histórias, hoje estou aqui criando esse conteúdo para vocês, espero que estejam gostando. Se estão gostando, se inscreve no canal, deixa sua crítica, seus elogios e pode deixar crítica também, que eu aceito de bom grado. Bom, esse é o motivo de eu ter criado o canal Dirigir Sem Trauma. Espero que vocês gostem e até breve.